Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, começando uma live, uma palestra ao vivo da Casa do Caminho, que fica no bairro de Campo Limpo, em São Paulo. Muito bem. Cumprimento a todos que estão acompanhando aqui com a gente. Com muita alegria que a gente vem aqui falar com vocês, como todo domingo a gente faz. E hoje nós temos um tema muito interessante para a gente pensar um pouquinho como nós agimos na nossa vida, não é? Nosso objetivo sempre é esse, fomentar a reflexão. Muito bem. Boa noite, então, Sueli. Boa noite, Lilian. Boa noite, Esther. Faz tempo que não a vejo. É isso aí, gente. Boa noite, Sueli. Boa noite. E na semana passada nós discutimos sobre curas. Esse era o nosso tema. Nós falamos sobre saúde. Falamos sobre doença, não é? Você refletiu essa semana sobre qual o papel que as doenças têm hoje ou já tiveram na sua vida? Boa noite, Rebeca. Boa noite, Nilza. Sim, as doenças não nos ocorrem por acaso, não é? Esse foi o assunto da live da semana passada, que eu gostaria de fazer 3 horas de live, mas não podia. Boa noite, Décio. Boa noite, Valquíria. Mas está gravado lá. Se você perdeu, vale a pena olhar novamente. Boa noite, Marlene. Muito interessante falarmos de doenças, de saúde e de cura, não é? E por falar nisso, se você tiver alguém que esteja precisando de vibrações, não é? Sempre a gente recomenda, coloque aqui na nossa live, escreva o nome da pessoa, o que a pessoa está precisando na sua opinião, que tipo de vibrações. Coloque aí também, né? Que sentimento que essa pessoa precisa de acordo com o seu desejo. Boa noite, Alessandra. Bom, essa semana nós retomamos as atividades às sextas-feiras à tarde. Pois é. Então agora os nossos atendimentos começam no domingo de manhã às 9 horas. Boa noite, Otília. Boa noite, Elza, Ismeia. Nós começamos aos domingos às 9 horas e às 10 horas, em 2 horários. Nós temos as terças à noite às 20 horas, as quintas à noite às 20 horas e agora as sextas à tarde, às 15 horas. Mas para participar ainda é necessário agendar. Então vamos lá, ó. O telefone do WhatsApp para agendamento é o 11 98463 2650. Repetindo, 11 98463 2650. É isso aí, gente. Agende antes de ir, para que a gente não tenha esses problemas de aglomeração, não é? Nós na casa seguimos todo o protocolo, é aferida a temperatura, né? As pessoas se sentam com um espaçamento suficiente de distância. Boa noite, Adailton. Boa noite, Manuel. Boa noite, Kleber. Boa noite, Denise. Boa noite, Melissa. Muito bom que vocês estejam todos aí, gente. Muito bom mesmo. E por falar em atendimentos na casa, você também é bem-vindo a trabalhar conosco, né? Quando a gente abre mais um horário, isso quer dizer mais necessidade de pessoas para nos auxiliar nesse trabalho grande que é feito. Você pode se perguntar, mas o que eu posso fazer, não é? É só você ver. Sempre, todo o trabalho que é feito ali é com as mãos de todos os voluntários. Todos são muito importantes. Então, venha auxiliar os nossos irmãos e você também será auxiliado. Não é? Boa noite, Airã. Boa noite, Regina. Também que ainda dá tempo. Estamos para começar a nossa palestra, mas pegue lá
o seu copinho de água. Coloque aqui junto conosco para que a gente possa fluidificar durante o momento do passe. E também se tiver alguém precisando, né, na sua casa, coloque um copinho de água para essa pessoa, para que você possa depois entregar a ela, depois da nossa palestra. Boa noite, Patrícia. Muito bem. Vamos sempre colocar os nossos desejos nas vibrações, né? Vibrações de paz, vibrações de saúde, vibrações de discernimento, não é? Vibrações de amor, vibrações do quê? Sempre é bom colocarmos, né? Boa noite, Rosana. Boa noite, Antônio Carlos. Seja bem-vindo aí. É isso aí, Valquíria. Olha, vibrações de saúde. Boa noite, Edinalva. Vamos lá, não esqueçam-se de colocar a aguinha para fluidificação. E é isso aí, gente. Boa noite, Ju. Sabe que as nossas lives, né, também estão todas no canal da casa no YouTube. Então a gente faz as lives aqui no Facebook e depois elas são passadas para o YouTube lá. Nós temos então a compilação do estudo de todos os capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi feito desde o ano passado, e agora também desse livro que nós estamos estudando, que é o Pão Nosso, não é? Então aí é sempre bom. Se você não teve tempo de ouvir, de estar aqui presente ao vivo, né? Durante a palestra ao vivo, assista depois, né? Existe essa possibilidade, porque agora está tudo à disposição. É só você entrar lá. Inclusive, é muito bom que você também dê os seus likes aqui, ó, nas nossas palestras, né? Demonstrando que você gostou. Coloque sempre os seus comentários aqui, para que a gente também possa seguir buscando melhorar. E o estudo. Nossa vida é um contínuo estudo. Então aqui a gente, quando escuta uma palestra, nós estamos num momento da nossa vida, né? E aí depois, quando a gente pode escutar a mesma palestra, a gente estará num outro momento. E a gente entende coisas, percebe coisas diferentes. Não é? Então é sempre bom ter todas essas palestras que estão gravadas e à disposição de todos. Então faça uso disso, porque quando a gente faz, eu e os outros palestrantes da casa, a gente vem aqui, é com muito amor, com muita boa vontade, é com muito carinho que a gente quer dirigir a todas as pessoas palavras que possam levar as pessoas a refletirem e, por consequência, melhorarem suas vidas. Então é uma oportunidade bacana, não é? Que está aí à disposição. Boa noite, Iraci. E é isso, gente. Eu acho que a gente tá caminhando para o nosso início da palestra. Vamos então, neste momento, não é? Fazer a nossa prece de início. E eu lembro que prece é algo que a gente faz se dirigindo ao Criador, a Deus. Prece sempre é dirigida ao divino, não é? Então a gente começa dizendo o nome, né? Para quem a gente endereça essa prece. Boa noite, Liege, boa noite, Deis, boa noite, Elza. E eu vou começar então a nossa prece agora, dizendo: Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos, para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião, este nosso encontro. Vamos então nos unindo com a equipe espiritual da Casa do Caminho,
que conduz o nosso trabalho. E pedimos que a sua luz desça sobre nós e que possamos ter mais ouvidos de ouvir, olhos de ver e uma mente para entender e transformar tudo isso em boas atitudes, boas ações, bons pensamentos imediatamente. Que assim seja. Vamos lá. E a nossa palestra de hoje, então, ela é tirada do livro Pão Nosso, e é o capítulo 47, não é? Lembrando que este livro, Pão Nosso, é o segundo livro da coleção Fonte Vida. E neste trecho, nesse livro, Emmanuel pega um versículo, não é, do Evangelho, e ele escreve um texto a respeito deste versículo, expandindo o conhecimento que foi, né, dito por Jesus. E este é o trechinho, é o versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas, as cartas de Paulo, né, para os Gálatas. E o versículo é o seguinte: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Palavras de Paulo. E o texto de Emmanuel é o seguinte: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Opiniões desarrazoadas do mundo. Desarrazoada, que é uma palavra bem difícil, né? Incoerente, descabida, ilógica. Então a gente está dizendo isso, né? Que a gente tem que prescindir, ignorar, não dar importância. Seguindo o texto, a multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão àqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos, nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender, ela a multidão. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude na prosperidade, que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. Quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isto basta. Essas são as palavras de Emmanuel. E a gente vai começar aqui discutindo o que era Gálatas capítulo 1, porque esse é o versículo 10. Então, nessa carta aos Gálatas, né, Paulo começa comentando a ele sobre quem ele era, o que ele fazia.
e que o trabalho não era de Jesus. E ele pergunta, né? Por que algumas igrejas estão pensando em mudar este evangelho de Jesus? Estão mudando de evangelho para agradar outras pessoas, não é? E ele relata, né? E aí chega esse versículo 10, que se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. E a gente começa falando sobre essa questão do agradar, né? O que é agradar? Agradar é satisfazer o desejo do outro, não é? E a quem você deve agradar? Você deve agradar alguém? Então, o agradar está dentro de nós desde criança, quando a gente, muitas vezes, para conquistar alguma coisa, não é? Principalmente com os nossos pais, a gente agrada, a gente os agrada, a gente faz um desejo deles, com o objetivo, muitas vezes, de ser visto, de receber carinho, de ser notado, de ser acariciado e também de ser beneficiado. Então, o agradar já faz parte da nossa vida muitas vezes como uma negociação. Eu faço uma coisa que te agrada para receber uma coisa também. E eu faço algo que te agrada para eu também receber a sua atenção e você gostar de mim. Então, olha como isso já está permeado entre nós. E muitas vezes nós nos preocupamos com o outro e com a opinião do outro para agradar o outro. Mas já está dito ali, né, que se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo do Cristo. Porque Cristo deixou muito claro que não veio aqui para agradar as pessoas. Agradar é dizer para o outro o que o outro quer ouvir. Dizer o que o outro acha que é bonito, não é? E nós vivemos numa sociedade onde às vezes a gente se sente obrigado a agradar os outros, a fazer o que o outro quer. Mas será que isso é necessário? Um outro conceito que temos aqui é sobre os deveres, né? Em relação, qual é a relação dos seus deveres com a sua consciência? Porque Emmanuel diz sobre a questão da sua consciência. O que é essa consciência? Uma coisa que nós falamos tanto, não é? Mas consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior, e também é a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Essa é a definição do dicionário sobre consciência. Então, quando a gente fala com a consciência tranquila, é porque eu agi de acordo com o que, no meu conhecimento, é o correto, está moralmente, né? É moralmente certo, não é? Então, quando a gente fala, mas eu tenho que agradar os outros, mas na minha consciência isso não é certo, então qual é a atitude que eu tenho que tomar? É o agrado ou é o seguir o que a minha consciência está dizendo que é correto? Aí é ponto de reflexão para todos nós, não é? Muitas vezes a gente sabe que não é o correto, mas a gente faz para agradar. Isso ajuda a outra pessoa? Será que isso constrói? Será que isso é bom, ser simplesmente agradado? Porque é assim que eram os reis, né? Se a gente for lembrar, os reis tinham que ser agradados. Tinha que ser tudo da vontade deles e isso os tornava pessoas melhores? Não, né? Muito bem, muitas vezes é com esse desagradar alguém que faz com que a pessoa se mexa e pensa, peraí, as pessoas não existem todas para fazerem a minha vontade. Então aí eu tenho que pensar que todos nós aqui estamos aprendendo um com os outros e as pessoas não são obrigadas a me agradar. Isso não quer dizer que a gente tenha que ter conflito, porque
O não agradar não quer dizer estar em guerra, em conflito. Porque o deixar de agradar é simplesmente deixar de fazer o que a outra pessoa quer que você faça. Mas não quer dizer que você tenha que brigar com a pessoa. E este é um grande dilema nos relacionamentos que a gente vive. A gente acha que se a gente não agradar o outro, então a gente rompe relações. É por isso que nós vivemos tantos problemas hoje sociais, inclusive na política, onde a gente tem que ser ou isso ou aquilo. E se você é o lado que eu não concordo, então a gente não tem relações. Ou seja, se você não me agrada, então você é meu inimigo. Olha como a gente polariza as coisas de uma forma muito negativa. Muito bem. Quem segue Jesus, diz Emmanuel, não conduz uma vida de inquietudes, não é invigilante e não se importa com o que os outros pensam sobre si. Esse também é um ponto do agradar. A gente muitas vezes dá muita importância para o que o outro vai falar de mim, o que o outro vai pensar de mim, ou vai. O outro, a gente precisa entender definitivamente que o outro está vivendo os seus desafios, dos quais eu não tenho a menor ideia ou menor conhecimento das dores dele. Cada um tem a sua jornada, muito diferente uns dos outros, porque nós temos uma bagagem muito diferente. Nós temos experiências de outras vidas muito diferentes. Então, se o outro vai falar alguma coisa sobre minha vida, ele tem direito de falar. Eu não preciso aceitar. E eu não preciso esperar que todo mundo vá gostar de tudo o que eu faço. Muitas vezes eu mesmo não gosto do que eu faço. Então por que eu tenho que esperar agradar a todos? Já existia até uma frase muito antiga que a gente não agrada a todos. E a gente não está aqui para agradar as pessoas. A gente está aqui para ser aquela pessoa que tem a consciência tranquila. E ter a consciência tranquila é agir de acordo com o que for moralmente correto, não é? De acordo com os nossos conhecimentos, com a nossa evolução. Muitas pessoas também falam assim, né? Vou dar um exemplo, essa questão do agradar em relação ao espírita. Ah, você é espírita? Nossa, mas você é espírita? Falam tanto da caridade e você é uma pessoa que está com tanto sucesso profissional e tem uma vida material muito boa. Nossa, que esquisito, não é? E aí você se importa com isso e acha que então você tem que ser miserável porque você é espírita. Porque afinal de contas o outro está falando isso. Ou então outras pessoas podem dizer assim, nossa, mas você, né? Sua vida, você é espírita, pratica isso, e você está sempre em dificuldade, está sempre mal. Será que isso não está errado, não? Não é? Então as pessoas estão sempre ávidas a nos criticar, a falar coisas a nosso respeito. E nós precisamos aprender que isso é só a opinião do outro, que a gente não precisa aceitar, que a gente não precisa concordar e que a gente pode só respeitar no máximo, porque a gente respeita a outra pessoa, mas eu não preciso aceitar. Então nós somos muitas vezes reféns de nós mesmos quando nos colocamos numa posição onde, se estão falando isso de mim, deve ser verdade, né? Será? Aí a gente vai minando a nossa autoconfiança, a nossa fé. E a gente perde essa questão de que Emmanuel colocou. Nós ficamos numa situação de inquietude. E a inquietude, na verdade, é a fé que não está firme. Não é? É como se a gente não soubesse mesmo o que temos que fazer. Muita gente fala assim, não, lidar com pessoas é muito difícil. As pessoas falam demais, falam coisas demais, me chateiam muito, eu prefiro ficar com os animais. Não é? Não tem gente que fala isso? Ah, eu prefiro os meus cães. Imagina, lidar com gente é difícil. E é mesmo difícil, não é? Mas nós só crescemos e somente crescemos com os relacionamentos que temos com os nossos irmãos, seja na nossa família, no nosso trabalho, no nosso centro espírita.
não é? Porque nesses relacionamentos é que nós desenvolvemos a tolerância, a paciência, nós aprendemos a ouvir, nós trocamos ensinamentos, conhecimentos, nós crescemos, sabendo o momento de calar, o momento de falar. E nós precisamos entender que cada um é expert num assunto. E eu tenho muito que aprender com cada pessoa que cruzar no meu caminho. Eu não sou o dono da verdade. Então não adianta eu achar que é só bom animal. Animal, ele não fala. Ele se manifesta através de uma demonstração de sentimento, né? É um ser que está em desenvolvimento, está desenvolvendo as suas emoções. Que interessante a gente pensar dessa forma, não é? E estamos nós aqui, enquanto, não é, homens, mulheres, enquanto seres, aprendendo a lidar com outros seres. E como a gente faz isso se a gente não se relacionar? Se a gente não tiver contato? Não é? Nós crescemos assim. Emmanuel também diz sobre a questão das multidões, né? Quando muita gente fala, como muita gente critica, não é? E existe até aquela frase, né? A voz do povo é a voz de Deus. Será que essa frase é verdadeira? Ou isso é só uma frase de impacto político? A gente precisa de entender e saber discernir o quanto as pessoas às vezes nos querem manipular. E é exatamente isso que acontece numa multidão. Existem pessoas que perdem a razão fazendo o que os outros fazem, porque naquele momento se deixam levar pelo que os outros estão fazendo, achando que, porque outros fazem, é o certo. Abre mão da sua consciência, dos seus valores morais. Então, será que isso é verdadeiro? Emmanuel disse, né, que as multidões, na verdade, às vezes parecem crianças, aquelas crianças que reclamam do professor, porque o professor é severo, é rígido e quer ensinar. Se a gente, por exemplo, numa escola for só fazer a vontade dos alunos para agradar aos alunos, será que eles realmente aprendem? Ou será que eles vão só brincar o tempo inteiro? Então a gente precisa de entender isso, não é? As multidões às vezes estimulam um comportamento que nem sempre é saudável, nos influenciando negativamente. Mas o trabalho de Jesus, qual que é? Ele nos ensina que o trabalho é servir ao próximo. Mas não quer dizer que a gente tenha que agradar ao próximo. Muitas vezes a gente tem que dizer coisas que a pessoa não quer ouvir, mas que é necessário. Lógico que é tudo como você diz as coisas. A pessoa pode estar aberta, receptiva ou não, de acordo com as palavras que você usa, com o tom de voz que você usa, não é? Se existe na maneira de comunicar um carinho com a outra pessoa, um bem-querer, um acolhimento, uma compreensão de que eu discordo de você, mas eu estou aqui do seu lado. Eu não vou fazer o que você me pediu porque isso e isso e aquilo não faz sentido. Não acho que seja o melhor, não é? Mas se você quiser fazer, fique à vontade. Eu estou aqui para ajudar sempre que precisar. Então é tudo como a gente coloca. E quantos filhos não fazem, não escolhem profissões por aí para agradar aos pais? Porque se eu for fazer aquilo que eu quero, meu pai ou minha mãe vai falar que vai dar tudo errado na minha vida, eu não vou ter apoio. Que é coisa pior para um filho ou uma filha que não tem apoio dentro de casa pelas coisas que ele opta quando ele está no momento de definir as profissões, o que ele quer estudar. Então você tem que agradar aos pais, porque senão eles vão talvez te ignorar ou não vão nem te ajudar. Então olha como essa situação do agradar envolve vários relacionamentos que a gente às vezes não se dá conta. Mas e o que Jesus espera de nós, não é? O que ele espera de nós, né? É o trabalho no bem, sem se importar com o juízo que os nossos irmãos fazem de nós. Desde que nós tenhamos o quê? A nossa consciência tranquila.
E Emmanuel termina então o seu texto falando que isso deve bastar. Mais nada. Então a opinião do outro é só a opinião do outro. E se ele não gostou, ele vai trabalhar isso. E se eu estiver com a minha consciência tranquila, isso em nada me afeta. Que eu possa sempre dizer para o outro as coisas que o ajude a crescer, mesmo que ele não se sinta agradado com aquilo. Essa é a nossa palestra de hoje. Então agora a gente vai passar ao nosso passe, não é? Então neste momento, eu peço que você se sente confortavelmente na sua cadeira, onde você estiver. Respire profundamente. Se quiser, vá relaxando e fechando os seus olhos. E assim, aos pouquinhos, vamos esvaziando as nossas mentes. E vamos nos imaginando caminhando num local onde tem uma luz especial, uma luz amarela forte. E essa luz, onde a gente vai caminhando, na direção que a gente vai caminhando, vai nos enchendo de paz, nos enchendo de calma, vai entrando por todo o nosso corpo. Vamos então nos entregando aos cuidados da equipe espiritual, presente neste momento nos nossos lares e onde nós estivermos. E esses amigos espirituais, eles equilibram o nosso campo energético, nos trazendo harmonia, serenidade e um estado de leveza e contentamento. Estamos totalmente receptivos aos fluidos espirituais que acalmam qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo neste momento. E se houver alguém na sua família, no seu trabalho, que ocupou seus pensamentos neste momento, deseje que ele partilhe também desta paz, deste momento de cura, deste momento de ajuda. E assim nossa água está sendo fluidificada agora, com o remedinho que for necessário para nossa melhora, para as questões físicas, as questões emocionais, as questões espirituais, sempre de acordo com o nosso merecimento. Este remédio que está sendo depositado, ele é muito útil para que nós entendamos que cada dificuldade da nossa jornada, ela é uma oportunidade para que a gente possa superar, aprender, evoluir. Agradecemos então essa equipe espiritual que mais uma vez nos ajuda. E podemos agora tomar um pouquinho desta água. Agradecemos então. E neste momento vamos então fazer as nossas vibrações. Lembrando que vibrar é nos envolver num sentimento e com a nossa força de vontade a gente impulsiona esse sentimento que vai nas ondas do ar, através dessas ondas chegar até um destino, que seja o nosso irmão, alguém que a gente queira que se beneficie. Então, neste momento, com os nossos corações cheios de amor, vamos elevar então os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas do universo, especialmente os planetas habitados, e o nosso planeta Terra, envolvendo na luz rosa, que é a luz do amor, para que cada criatura seja beneficiada. Vamos vibrar então muita luz para todos os governantes do nosso planeta, em todas as esferas de poder, para que eles tenham o discernimento, não é? De olhar para cada governado
com muito amor e respeito e fazer o seu melhor. Vamos vibrar muita coragem, muito ânimo para todos os irmãos desempregados, todos os nossos irmãos que estão morando nas ruas, desalentados. Vamos vibrar muita luz, muito discernimento e vontade de se melhorar para os nossos irmãos nos presídios. Vamos vibrar muito amor para os nossos irmãos nos centros de longa permanência, nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita determinação e força para os irmãos profissionais da saúde na luta aí contra a pandemia. Vamos vibrar muita prosperidade, muito amor e serenidade e saúde para os nossos amigos, os nossos familiares. Vamos vibrar muita harmonia, muito amor, saúde e prosperidade para os nossos lares. E pedimos, Pai, a permissão para vibrarmos muito amor, serenidade por nós mesmos. Que assim seja. E já encaminhando para o nosso final, temos uma prece aqui que eu escolhi sobre o assunto de hoje, para que a gente reflita, não é, sobre isso. E a prece começa assim: Senhor Deus de bondade, neste dia venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem dos bons espíritos que nos envia. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões e para não dar ouvido àqueles que falam de mim. Protege a minha família, protege meus amigos e todos os companheiros de jornada, do engano, para que eles não se enganem com as coisas da vida, com os mal entendidos. Mostra-me sempre a beleza do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço para que melhor eu possa servir aos Teus propósitos em mim. Amém. É isso, gente. Gratidão a cada um que ficou aqui até o final. Gratidão por mais um domingo de palestra ao vivo, por mais pessoas nos assistindo, por mais pessoas levando essa mensagem de amor, podendo se transformar para o bem e evoluir. E que a gente possa nessa semana refletir sobre este nosso assunto, essa necessidade de agradar aos outros, que tanto atrapalha a nossa vida. Não é verdade? Então, que todos tenham uma semana cheia de bênçãos, de muita luz, de muita paz. E até o nosso próximo encontro no domingo que vem.